Permita-me que eu me apresente. Meu nome é Alexandre Bonfim. Eu sou médico, me formei na Escola Paulista, turma de 92. Fiz residência no HC, Faculdade de Medicina da USP. Fiz PROASA, para aqueles que conhecem. MBA em Direção de Empresas. Sou avaliador da ONA pelo IBS, né? O Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde. Muitos devem conhecer pela Alexa, que é a nossa diretora. E tenho uma consultoria de nome Papai Azul. Já faz 15 anos que a gente trabalha na área de consultoria. Então, o que nós vamos conversar um pouquinho com vocês hoje, basicamente, é a ideia de trazer o plano terapêutico como uma ferramenta, uma parte do programa de governança clínica da instituição. Então, entender que o plano terapêutico ele não sai do nada, né? Ele vem como uma ferramenta dentro de um programa de governança clínica institucional, tá? Nós vamos falar um pouquinho de terminologias, definições, apresentar bastante ferramentas, exemplos, e tentar uma abordagem bastante prática do plano terapêutico, ou pelo menos de uma visão de plano terapêutico que não seja algo burocrático, tá? Não seja algo que venha para causar retrabalho, causar dificuldade na instituição, enfim, não venha a ser um motivo aí de discórdia entre a equipe, de problema entre o grupo, ok? Então, quando a gente fala sobre plano terapêutico, fala sobre governança clínica, a gente está debaixo, evidentemente, do triple aim do IHI, né? Então, todos os senhores conhecem o alvo triplo, a iniciativa tripla do IHI, Institute for Healthcare Improvement, que foi desenhado para a assistência básica em saúde, mas acabou se tornando, devido à sua abrangência, um modelo de gestão para grandes hospitais, para a maioria dos hospitais no mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Se vocês pegam, por exemplo, a Rede Dora, claramente você consegue enxergar o IHI ali dentro, o Triple M, dentro das suas premissas, e assim, Sírio e outros grandes hospitais, você consegue enxergar que está no bojo do modelo de gestão, o famoso Triple M do IHI, e o que nós vamos falar hoje não foge a essa regra. Por quê? Porque vocês vão ver que o plano terapêutico, ele consegue basicamente fazer essas três coisas que são justamente preconizadas serem realizadas ao mesmo tempo. Ele vai dar para o paciente uma boa experiência, à medida em que o plano terapêutico ele é uma ferramenta de comunicação entre a equipe, mas também entre a equipe e paciente. Então, o paciente ele passa a ser envolvido, vamos dizer assim, naquilo que a instituição quer, daquilo que a equipe quer, no final das contas, naquilo que o médico quer que aconteça para ele durante aquele período de internação. Estamos falando de internação, mas podemos imaginar naquele atendimento ambulatorial, né, naquela sequência de atendimento, naquela sequência de quimioterapia, no tratamento dialítico, enfim, onde quer que seja que haja intervenção, né, que haja a prestação do serviço de saúde, até numa clínica odontológica, você pode pensar, você tem condição de estabelecer plano terapêutico e deixar claro para o paciente, inclusive, o que se pretende com aquela intervenção, tá? E isso é, no final das contas, extremamente humanizante, como a gente vai ver mais para frente. Ele também é capaz, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com metas, começa a trabalhar com performance, com indicadores, inclusive, melhorar a saúde da população, né, trazer aquilo que existe de mais adequado, de mais baseado em evidência, cientificamente mais aprumado, para dentro do nosso atendimento e, portanto, trazer uma assistência melhor de saúde à população. E a gente espera que também seja capaz de reduzir custo à medida em que eu consigo fazer melhor giro de leito, né? Então, nós vamos ver o plano terapêutico, ele tem uma função também administrativa, uma função gerencial, a partir do momento que eu consigo melhorar o meu gerenciamento de leito, núcleo interno de regulação, enfim, como vocês queiram chamar essa atividade. E o IHI, lá por meados de 2016, ele coloca uma quarta perninha que também a gente acaba encontrando muito claro no plano terapêutico, que é a experiência do colaborador. Como ele é uma ferramenta de comunicação entre a equipe,
o ambiente de trabalho tende a ficar muito melhor por conta das pessoas saberem o que é que está acontecendo, não é? Saberem exatamente, afinal de contas, o que é que esse paciente está esperando, o que é que nós esperamos desse paciente, né? Quais são os próximos passos, essa comunicação feita de forma clara, de forma transparente e chegando, inclusive, até o próprio paciente, melhora, né, o ambiente de trabalho, porque todo mundo está falando ali a mesma língua, como a gente costuma dizer, está todo mundo na mesma página, tá? Então, quando eu falo que o plano terapêutico ele não nasce do nada, ele vai ter que estar alojado, não é, dentro do programa de governança clínica da instituição. Ainda que a instituição não tenha isso de forma clara, não tenha um departamento, um núcleo, um escritório, sei lá eu, um birô de governança clínica, obviamente ela existe, ela está presente nas atividades do hospital, e aí a gente vai apenas contextualizar isso para que os senhores consigam enxergar o que é que hoje já é feito de governança clínica e como que o plano terapêutico se insere nesse panorama. Então, só para relembrar, né, os conceitos da governança clínica, a origem é NHS, né, Sistema de Saúde Inglês, estamos reportando ali o finalzinho do século passado, onde, a partir de um evento, né, de algo traumático ali de mortalidade cirúrgica cardíaca pediátrica, foi desenvolvido um conceito, que é justamente esse que eu trago para os senhores, de que existiria aí a necessidade de uma abordagem sistemática a fim de se manter e desenvolver qualidade assistencial do paciente no sistema de saúde. Percebam que essa definição, e essa definição é NHS, né, e se espalha por todo o sistema de saúde, e ali você vai estar, então, buscando, não é, a questão da qualidade, padrão de atendimento e excelência no atendimento clínico. Ela é bastante ampla, cabe praticamente qualquer coisa debaixo aí da governança clínica, do conceito, do macroconceito de governança. Isso atravessa o Atlântico. Nos Estados Unidos, a visão ela já é muito mais de questão de qualidade da clínica e de responsabilização das pessoas, né, por se manter e monitorar padrões de boas práticas, né, dentro da instituição. E no NHS escocês, aí você já tem muito mais claro a governança sendo a forma com que as instituições, né, assumem a responsabilidade pela segurança, qualidade e efetividade. Percebam que plano terapêutico, então, é governança clínica na veia, né, porque ali a gente realmente está assumindo uma responsabilidade pelo transcorrer da internação, do atendimento, do fluxo daquele paciente, né, da solução dos problemas daqueles pacientes, ok? Esse é o framework clássico da governança clínica, a gente chama dos 6 pilares, também versão NHS. Eu falo isso porque se vocês forem no conceito de governança clínica da Nova Zelândia, da Austrália, existem outros elementos que participam aqui. Classicamente, né, o raiz, vamos usar esse termo, é o sistema de saúde inglês, e aí a gente tem esses 6 pilares, né? Percebam a presença, de novo, da ferramenta plano terapêutico em praticamente todos, né? À medida em que eu tenho uma mensuração da efetividade da intervenção clínica, eu tenho ali transparência, porque a gente joga limpo com o paciente, principalmente, mas também com a equipe. Posso pensar em desenvolvimento de pesquisa, né, e educação, treinamento para as pessoas. A gente consegue, através de plano terapêutico, pensar melhor ou gerenciar melhor, ou às vezes até diminuir a questão de riscos e chance de evento. Está muito claro que quanto mais o paciente fica internado e se isso ocorre de forma desnecessária, você tem o aumento do risco, né, da ocorrência dos eventos adversos. E ele é um dos principais itens da auditoria clínica, né? Então, quando a gente executa a atividade de auditoria clínica, a gente vai lá sempre perguntar sobre o plano terapêutico, o atingimento das metas, conversar eventualmente com os colaboradores, se eles conhecem esse plano, conversar com os pacientes para saber se eles estão
por dentro desse plano, se eles concordam, se isso foi feito um pacto, né, com eles sobre o plano terapêutico, ok? E esse é o Framework Brasil, né? Então, essa é a questão do que a gente olha, né, de governança clínica quando vai fazendo uma avaliação, por exemplo, num hospital, num serviço de saúde, né? E eu fico contente porque, dentro desse caminhar aí da minha jornada, já foram mais de 70 hospitais avaliados, e aí a gente pode realmente dizer para os senhores que é fácil, entre aspas, né, encontrar os sinais de governança clínica, a presença de uma governança clínica estruturada, quando você enxerga esse arcabouço de atividades. Então, a segurança né, da gestão da qualidade, a segurança do paciente, o gerenciamento de riscos, que vai muito além das 6 metas. Então, é todo o plano o plano de risco dos pacientes, né? É toda a questão da notificação dos eventos, a tratativa desse evento, protocolo de disclosure, atenção à segunda vítima, quer dizer, é todo um pacote, um combo aí que vai envolver a gestão de riscos e eventos. Questão do registro seguro, então, qualidade de prontuário, né? O plano terapêutico é ferramenta de comunicação e ele se dá de forma natural pelo prontuário, que ainda é o nosso principal mecanismo de registro, né? Apesar de nós vamos ver algumas tecnologias, algumas coisas que estão pintando aí, mas o bom e velho prontuário, ele ainda é a ferramenta de comunicação por excelência da equipe, né? Indicadores, então, o uso de indicadores inclusive de prática clínica, de performance dos times, isso está muito associado a plano terapêutico, né? Você mede o quanto as pessoas estão conseguindo ter, por exemplo, uma acurácia de previsão de alta, o quanto está tendo adesão ao plano, o quanto você tem de metas atingidas, tudo isso pode se transformar em indicadores, ok? O uso dos protocolos, então, vamos dizer assim, o pai do plano terapêutico é o protocolo, né? São aquelas situações em que, de tanto acontecer, a gente já tem um jeito mais seguro, mais formalizado de agir, então isso fica muito mais fácil, aí a gente já nasce o plano terapêutico, né, dentro de um protocolo gerenciado. O uso de linha de cuidado, então, a gente percebe as linhas de cuidado acontecendo dentro da instituição e o plano terapêutico também acompanhando, se adaptando. Então, uma coisa é um plano terapêutico, uma terapia intensiva, a outra coisa é quando o paciente vai para o andar, né? Imagina-se que isso vai ser revisitado, então, o que ele tinha de meta na terapia intensiva não é a mesma coisa que ele vai ter no andar ou que ele tinha lá no pronto-socorro, etc. e tal. Então, toda a linha do cuidado permeada pela questão do plano terapêutico. A estrutura do perfil nosológico e a epidemiologia estratégica, então a gente vai conhecer muito mais as nossas patologias, inclusive com as metas factíveis para a realidade da nossa instituição. Então, o que eu estou querendo dizer? Então, vamos supor que a gente use DRG, né, o Diagnostic Related Group, e o nosso DRG talvez não seja exatamente igual à realidade da instituição, por conta justamente das suas peculiaridades. O plano terapêutico, a gestão desse plano, vai conseguir adequar até o uso do DRG na minha instituição. E, por fim, a questão da auditoria clínica, como a gente já falou, a auditoria clínica sempre vai perguntar para o paciente, para o acompanhante, para o funcionário, e checar no prontuário a existência, né, a anotação do plano terapêutico. Tá? Então, afinal de contas, o que é esse tal plano terapêutico? Eu trago para vocês a definição do Manual 18 da ONA, né, que é o manual que está aí nos seus últimos momentos. As instituições que ainda estão dentro do ciclo ali de avaliação podem optar até o meio do ano se fazem pelo 22 ou fazem pelo 18. Quando a gente olha no Manual 18, essa é a definição que a ONA traz de plano terapêutico. Esses grifos negritos fui eu que pus para a gente entender palavras-chave importantes
no momento de construir esse plano. Percebam que ele é um conjunto de alternativas terapêuticas, né? Então, é exatamente o que a gente quer fazer, o que a gente quer tratar, né, do paciente, ainda que seja alternativas para se chegar a um diagnóstico. Nem todos os pacientes entram com um diagnóstico fechado, eles têm hipóteses diagnósticas, e eu preciso encadear ali o meu raciocínio clínico, encadear os exames para conseguir chegar a uma definição um pouco melhor desse diagnóstico. Baseado em quê? Nos problemas apresentados pelo paciente. Então, não existe carimbo de plano terapêutico, né? Às vezes alguém pergunta para a gente tem um grupo de WhatsApp para discutir plano, para mandar sugestões, e estão todos convidados a participar, e algumas vezes alguém pede ali, poxa, Alexandre, você tem alguma coisa de modelos de plano terapêutico em ortopedia? Eu falo, então, veja bem, nós temos pacientes com patologias ortopédicas, né? E aí, então, você adapta para o paciente. O plano terapêutico é algo muito individualizado, tá? Cada paciente tem o seu ou merece ter o seu. Ele tem enfoque multiprofissional, né? Esse é um ponto que todas as vezes que a gente faz a avaliação, e certamente os senhores já ouviram muitas vezes, a questão do plano terapêutico ser multi. O que quer dizer isso? O ideal, o mundo ideal é que ele fosse preparado de forma multi, ele fosse construído de forma multi. Mas como ele é feito normalmente nos primeiros momentos do atendimento daquele paciente, é quando ele está fazendo a admissão, está entrando no ambulatório, está começando, sei lá a fazer os seus ciclos de diálise, enfim, nem sempre a gente consegue juntar a equipe toda para fazer uma admissão multi, não é? O que a gente vê na prática, na imensa maioria dos hospitais, é que os profissionais passam em momentos diferentes do dia, cada um tem a sua rotina ali, a sua sistematização de assistência, faz a admissão do paciente e, em algum momento, espera-se que isso seja conversado. Nesse olhar de uma assistência, desculpem a palavra, fragmentada, mas é o que a gente acaba vendo no mundo real, o que não pode deixar de ter é a participação do médico. Tá? E isso é que, muitas vezes, traz ali um certo desconforto para a equipe. Por quê? Porque é corpo clínico aberto, o médico eu não sei quando passa, ele não adere ao plano terapêutico, enfim, uma série de coisas que, às vezes, é verdade, nem sempre, mas, de qualquer forma, aí está o grande segredo, é trazer o médico para dentro da confecção do plano terapêutico. Não existe plano terapêutico sem médico, ok? Ele é uma qualquer outra coisa, qualquer outro nome que a gente queira dar, mas se não tiver a participação do médico, não é este plano terapêutico que a ONA está se referindo. E ele tem uma coisa muito legal, muito bacana, que para nós, às vezes, até assusta, né? E eu digo isso porque, como vocês viram lá na apresentação, esse ano, 2022, eu faço 30 anos de formado, e a gente sempre escutou que cada caso é um caso, que medicina não é uma ciência exata, e é a pura verdade, mas ele fala lá que é para a gente pensar, né, começar a exercitar o estabelecimento do quê? Ações, prazos e metas para a obtenção de resultado esperado. Então, ele olha para a questão clínica com um olhar de gestão, né, de resultado, de performance, de entrega, né? Então, nós vamos ter que começar a pensar um pouquinho nesses termos e aí vencer até algum preconceito que a gente tenha com essas palavras aí, quando se refere a atendimento clínico. E eu trago para vocês a definição do 22, né? Vocês já sabem, o Manual 22, ele aumentou, ele era um livrinho só, agora são 4, obviamente a ONA escreveu muito mais, explicou muito mais, e vejam que, quando ele fala da definição do plano terapêutico no Manual 22, que, aliás, não está no manual, está numa NO, né, numa norma orientadora, número 23, então, quem for procurar no manual não encontra, tem que ir lá na norma orientadora, pegadinha da ONA, né, para dar dinheiro para o consultor. Então, você vê lá que vai, de novo, praticamente a mesma definição que tinha no 18, e aí ela vai explicar um pouco mais, falando que ela se constitui num instrumento de quê? Interlocução entre a equipe e o paciente, as demandas do paciente. Percebam que eles reforçam,
ele é individualizado, baseado em evidência científica, né? Então, é claro que dentro de tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, a ONU, obviamente, vem com, né, baseando suas falas na ciência, não é? E tem ali o item, né, que sempre que possível deve contar com a participação dos pacientes clientes, né? Então, ela fecha justamente aquilo que a gente vem falando ao longo de todos esses anos, né? De todas as experiências que a gente fala de plano terapêutico, que é justamente aquela fase final, ou não precisa necessariamente, não, mas aquela fase em que a gente pactua o plano terapêutico com o paciente, com a família, com o acompanhante, com o cuidador, whatever. Tá? E aqui eu trago para vocês, porque no mundo nada se cria, né? Tudo se copia, uma definição muito mais antiga, lá de 2007, a professora Malik e o professor Gonçalo já se debruçavam sobre o tema e falavam do plano terapêutico como conjunto de especialidades terapêuticas definida a partir, olha lá de novo, a avaliação individual. Então, essa questão do plano terapêutico ser individual, eu sei que causa angústia, né? Muitas vezes o pessoal da qualidade gostaria de ter ali um template, um carimbo, para todo mundo a gente vai batendo isso, mas não é assim que funciona. Eles falam que tem um olhar prospectivo, então, de certa maneira, eu vou fazer um exercício de adivinhação do que eu quero para o paciente, onde aí o profissional ele tem dupla função, né? Ele vai ser gestor e operador, termo que não pegou, mas é esse que está lá na definição, gestor e operador da clínica. Tá? Então, ele toma a decisão e ele também é o gestor, porque, como nós vimos, o plano terapêutico tem ali implicações na parte gerencial. E aqui eu trago para vocês um extrato do que é o plano terapêutico na visão da Accreditation Canada, né, da Kemento, e aí eu deixo a última linha é a observação deste que vos fala. Então, plano terapêutico é uma estratégia definida considerando necessidade clínica do paciente, tempo de duração, programação de alta e o estabelecimento da competência, né, da equipe. E eu, para os meus clientes, para aqueles que a gente implementa o plano terapêutico, eu digo que o plano terapêutico, na verdade, ele é uma resposta. Resposta a quê? Né? Qual pergunta? O que queremos para esse paciente? Que é uma pergunta natural, né? Todo médico faz, não é possível fazer uma admissão do paciente sem que você mentalmente lá planeje alguma coisa. Tá, então, o que eu quero? Eu quero estabilidade hemodinâmica, eu quero estubar, eu quero tirar dreno, paciente mais grave, eu quero resultados de exames, eu quero que ele não sinta mais dor, alívio dos sintomas, eu quero que ele, sei lá, tenha a criança em 12 horas, ela, né? Tenha a criança, vá de alta em 48 horas, eu quero que seja feito um cateterismo nas próximas 72 horas, que, sei lá, que o pós-operatório aconteça um dia em UTI, depois mais 3 em unidade de enfermaria, depois ele vai para casa. Tudo isso passa na cabeça do médico a hora que ele está fazendo a anamnese, seja um caso clínico, um caso cirúrgico. Verdade que os cirúrgicos, eles são um pouco mais, né, vamos dizer assim, programáveis, né? Então, o paciente entra fazer uma colicistese eletiva, o colega já fez várias, já tem uma vivência, ele sabe os passo a passo ali, né? Ele consegue predizer, né, quando que o paciente vai voltar a se alimentar, vai deambular, vai de alta, etc. Então, tudo isso passa na cabeça dele. Só que o que acontece é que ele não conta para ninguém, né? Fica na cabeça, não vai para o prontuário, muitas vezes não vai para o paciente, não vai para a equipe, e o plano terapêutico não acontece, não é? Então, é aquilo que a gente fala, certamente não na instituição de vocês, instituição conhecida, renomada, mas é daquele local que o médico atende o paciente, sai, passa no postinho e fala, o 304 está de jejum para tomo. De jejum para tomo? Por quê? Tomo por quê? Mas o que vai fazer? O que vai acontecer? E a enfermeira entra no quarto, a primeira coisa que o paciente pergunta é, que horas eu vou almoçar? Não, o senhor está de jejum. Jejum por quê? Vai fazer tomo. Tomo por quê? Não, o senhor pergunta para o seu médico. Que horas ele passa? Olha, isso eu já não sei. Mas se o senhor quiser trazer o cachorro, pode.
né? Quer dizer, aí a gente vai e o paciente fica no estresse, a equipe fica no estresse. O que eu digo para o paciente? Às vezes o paciente tem informação, o doutor passou por aqui e falou que amanhã eu vou de alta. Velho, quem foi que falou isso? Tá tudo aqui no papel, não tem nada. Ó, você remexe o prontuário, não tem nada falando de alta, né? E a gente, para dar alta, faz um monte de coisa, dá orientação, marca ambulatório, faz, sei lá, que monte de ações, né, da alta. Será que já é para fazer? Não é para fazer? Vou ligar para o médico? Quer dizer, comunicação, retrabalho, problemas ali, né? Chance de dar ruim. É um bom plano terapêutico, isso, né? Tá tendência, né? A alinhar tudo isso. Então, vamos alinhar alguns significados que é importante desse bate-papo que nós estamos tendo para que todo mundo esteja com o mesmo entendimento. Então, esse plano terapêutico que nós falamos aí e falamos as definições, ele não é exatamente o que os senhores encontram quando entram, por exemplo, no Google e jogam lá plano terapêutico. Normalmente vem o plano terapêutico singular, né? Que é um termo utilizado principalmente para os hospitais que estão ligados ao Sistema Único de Saúde, que está muito associado à alta segura, alta qualificada, não é isso? Que é justamente eu garantir que o paciente tenha, no pós-alta, a infraestrutura necessária, seja na contrarreferência, seja na casa dele, as orientações, etc., e tal, para evitar uma internação, uma reinternação precoce, às vezes no estado muito pior do que ele saiu da minha instituição. Veja que o foco desse plano terapêutico singular, essencialmente, é a alta, não é? O que nós estamos falando aqui não é somente a alta, nós estamos falando de todo o percurso do atendimento. Eu posso ter metas clínicas, sei lá, fazer um exame, um ecotransesofágico num paciente com fibrilação atrial que eu pretendo cardioverter. Eu quero esse ecotransesofágico, sei lá, em 12 horas, em 24 horas. Isso é uma meta técnica estabelecida e que não exatamente tem a ver com a alta diretamente, tá? Então, é um pouquinho diferente. Quando a gente fala de planejamento terapêutico, no nosso entendimento, no que o IBS costuma falar para os seus clientes, inclusive, falando um pouco aqui como a certificadora, é o que se deriva das diversas equipes do plano terapêutico. Então, vamos tentar entender. O médico passou, ele desenvolveu o plano, não foi possível fazer isso de forma multi, porque a equipe não estava toda presente, talvez a enfermagem, sim, mas não estava lá nutri, não estava físio, enfim. A equipe, ao tomar contato com esse plano, ela vai desenvolver o seu planejamento terapêutico para atingir o plano naquela meta ou pedir a revisão, né? Falar, doutor, o senhor imagina estubar esse paciente em 48 horas, mas os parâmetros ventilatórios não são possíveis. Isso não vai acontecer, nós vamos precisar pelo menos 4 dias, né, para pensar em começar a estubar esse paciente, exemplo, né, no planejamento terapêutico da física. Ou não, ela já vai fazendo as medidas, manobras, o despertar diário, a questão das alterações dos parâmetros ventilatórios, imaginando o quê? Que em 48 horas esse paciente vai sair do tubo, né? Claro, isso vai sendo revisado em forma pela equipe. O plano terapêutico também não é o plano educacional ou o plano de educação. A gente falou, sim, o plano terapêutico conversa com o paciente, mas aquele local onde eu assinalo as orientações, o que veio de dúvida, enfim, aquele bate-papo, né, de orientação com os pacientes, que é o plano educacional, é uma coisa, o plano terapêutico é outra. Tá? Eles, em algum momento, se entrelaçam, no sentido de que, por exemplo, eu vou informar o paciente, orientar o paciente, procedimentos que ele tem que fazer para a alta. Então, o plano terapêutico está lá, a alta daqui, sei lá, 48 horas, eu já vou casando as orientações no educacional, para que a alta se dê de forma adequada. Tá? Mesma coisa, então, o plano de alta. Né? Alguns hospitais têm essa ferramenta, uma ferramenta, inclusive, preconizada pela ONU, que é justamente a preparação, toda essa infraestrutura necessária para uma alta segura. É a mesma coisa que o plano terapêutico singular lá do SUS,
é o plano de alta para saúde suplementar, tudo bem? E, finalmente, pessoal, a grande confusão que se faz é plano terapêutico e conduta, tá? Então, afinal de contas, o médico, ele faz tudo aquilo que eu falei, ele pensa e ele toma a conduta. Ok, mas existe um pensamento um nível acima, que é o plano terapêutico. Então, o que eu quero para o paciente, tá, e como eu chego nisso que eu quero, então aí sim eu tenho as ações da conduta. Então, eu vou solicitar, tomo, eu vou entrar com, sei lá, com idantal, eu vou entrar com medicamento, com antibiótico, com isso, com aquilo, eu vou tomar condutas que vão me levar até aquela meta estabelecida no plano. O plano é um pensamento, um nível um pouquinho mais para cima da conduta, tá? Conduta é ali. É lógico que tem pacientes que isso se sobrepõe, ok? Principalmente pacientes de muito curta permanência, sei lá, em observação no PS. Então, de repente, a conduta e o plano terapêutico, elas acabam se sobrepondo, tá? Ou aqueles pacientes em terapia intensiva, em alguns momentos, isso também se sobrepõe, mas, de um modo geral, a diferença é essa. O plano está num nível um pouquinho mais para cima, é o que eu quero para aquele paciente, então, eu quero que ele estabilize, eu quero que ele mantenha, sei lá, PAM acima, sei lá, de 70, oxigenação acima de 93, e que em 48 horas ele consiga ter alta da UTI, exemplo, tá? Nem sei se está certo, o professor Mock está aí, eu estou me arriscando tremendamente. Como é que isso é feito, pessoal? E aí, de novo, a gente recorre ao trabalho lá de 2007 e tem uma receitinha de bolo, né, que, evidentemente, é apenas didática, no dia a dia, a gente não... Peraí, estou na etapa 2, não fala nada da 3, só posso... Não é assim, claro que não. Mas, basicamente, a gente teria aí algum passo a passo para construir esse plano terapêutico. Primeiro, pessoal, é a questão de diagnóstico, tá? Então, é fundamental o plano terapêutico estar alinhado com o diagnóstico, ou pelo menos com a minha hipótese diagnóstica, ainda assim que eu não tenha diagnóstico formado. Internou lá uma criança com febre a esclarecer. Não é um diagnóstico ainda etiológico, formado, construído, eu vou precisar uma série de exames, e esses exames devem estar encadeados de uma forma lógica e com metas também. Então, em quanto tempo isso vai acontecer, quem vem na frente de quem, conforme qual resultado, qual outro vai ser solicitado, para onde caminha, não é? Essa minha investigação, ok? Então, a questão do diagnóstico é bastante importante e, obviamente, aí você tem a função médica bastante clara, né? Quem vai fazer diagnóstico, hipótese diagnóstica, obviamente, é o médico, tá? Aí vem as definições de metas, que para nós começa, às vezes, a ser estranho. O que a gente usa para definir essas metas? Basicamente, essas informações que eu trago aqui para os senhores. Diretrizes, então, o que tem na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o tratamento, do infarto? O que tem na diretriz de sepsis, né, do Surviving Sepsis? Diretrizes, macro diretrizes. Se eu tenho na minha instituição protocolos, que são essas diretrizes metabolizadas para a nossa realidade, muito melhor. Se eu tenho manuais de conduta, melhor ainda. Tem hospitais que têm, né? Que tem lá, dentro da sua prevalência, morbimortalidade e custo, constroem manuais de conduta das suas principais patologias, e lá vai estar escrito, por exemplo, sequência de exame, tratamentos, resultados esperados, né? Metas a serem estabelecidas. Então, quanto eu tenho que manter a faixa, sei lá, de glicemia, de potássio, etc. e tal, ok? Mas eu tenho que levar também em consideração, essa é uma parte técnica, né, da tomada de decisão, do estabelecimento da meta, mas eu também tenho que levar em consideração fatores sociais e culturais do paciente, né? Então, como é a alta, por exemplo, para este paciente, né? Então, ele vai ter que sair usando muleta, a família vai ter que conseguir, sei lá, no convênio, na prefeitura, alugar, isso pode ser um problema, pode retardar eventualmente a minha alta. Fatores relacionados ao serviço, exemplo que eu dei, eu quero um eco transesofágico, será que a gente consegue, né? Ou a minha hipótese de cardioversão
elétrica ela está fora de cogitação, né? Então, a gente tem que entender o serviço que está, as características do serviço, para estabelecer essa meta de forma adequada. Posso usar ferramentas tipo DRG, né? Aquilo que a gente conversou, Diagnostic Related Groups, agrupamentos de diagnósticos semelhantes. Normalmente é uma ferramenta retrospectiva, mas existem hospitais usando como uma ferramenta prospectiva, ou seja, quando o paciente interna, eu alimento o meu algoritmo, a minha base de dados DRG, e aí não vamos entrar em detalhe de qual plataforma, e volta para mim o tempo esperado de internação desse paciente, o custo, a mortalidade, eventualmente. Né? Isso tudo eu posso estar usando para fazer essa minha previsão, para me ajudar, né, a fazer essa previsão. E eu uso, por exemplo, de scores de longa permanência, né? Então, se o paciente tem mais de 70 anos, se ele chega no hospital não deambulando, acamado ou cadeirante, se ele mora sozinho ou é institucionalizado, são pequenos fatores, são perguntas que, quando se conjugam, elas indicam uma chance maior de longa permanência. Isso já, obviamente, no momento da internação, no momento zero, já impacta no estabelecimento das minhas metas, né? Já é um paciente que eu vou ter que pensar num home care, vou ter que pensar numa situação aí de condicionantes, sei lá, oxigênio para casa, etc. e tal, e já tem condicionantes de alta logo na internação, ok? E aí, o que a gente faz? Próxima etapa 3, a gente conta para as pessoas que não participaram. Se todo mundo participou, isso obviamente é muito fácil. Se não participaram, eu preciso contar para as pessoas qual é o plano terapêutico, né? E aí é que vem a tal da divisão da responsabilidade, é a divulgação desse plano para a equipe, num primeiro momento, essencialmente para a equipe. Isso é feito como? O jeito de excelência, o primeiro jeito é o prontuário, tá? Então, eu preciso ter anotado no meu prontuário, em algum lugar, pode ser numa aba específica, pode ser junto com a evolução, pode ser, enfim, o design aí é livre, mas eu preciso ter lá no prontuário o plano terapêutico. Posso ter a prática da visita multi, né? Então, muito usada, principalmente nos ambientes fechados, né, nas terapias intensivas, na visita múltipla, e começar a exercitar a questão de, pessoal, qual é o plano terapêutico para esse paciente, tá? Né? Não é somente o que esse paciente está aguardando para ir para casa, vejam bem, é o que a gente quer para esse paciente, porque às vezes ir para casa está distante, muito distante, mas existem coisas bem pontuais e bem claras que a gente quer que aconteçam com ele, que ele tenha performe, ali o sistema performe, para que ele consiga ter essa entrega. Passagem de plantão, entendida aqui a troca de turnos, né? Então, é outro hábito, outro momento interessante das pessoas desenvolverem, de questionarem, afinal de contas, qual é o plano terapêutico para esse paciente. Ele está de jejum para tomo, 304, seu fulano de tal, está aguardando tomografia para agora à tarde. Qual é o plano terapêutico para ele? Ok? O que a gente espera com esse resultado? Se a tomo vier normal, ele está de alta em seguida. Então, talvez o paciente que vá de alta ainda hoje, né? Vai depender desse resultado, por exemplo, de exame. Grupos de WhatsApp, então, equipes que são sempre as mesmas, já são equipes conhecidas, fechadas, de repente de serviços que são também, entre aspas, fechados, tipo time de oncologia, time de cuidados paliativos, UTI, sei lá eu, de pós-operatório, de trauma, que são sempre as mesmas pessoas que estão ali, então pode ter ali um grupo de WhatsApp que esse plano automaticamente já é disparado, e isso vai para todo mundo, ok? Laís fala, boa tarde, boa tarde. Ramal móvel, então, mesma coisa, muito parecida, a comunicação através dos ramais, antigamente o pessoal tinha BIP, né? Alguns ramais móveis passam mensagem, então também posso fazer esse tipo de coisa. Uso de monitores, então, nos postos de enfermagem tem TV,
de 50, 60 polegadas, onde tem lá várias informações, pode ter o plano terapêutico do paciente. E os quadros, né, que estão bastante em uso, esses normalmente alocados dentro, normalmente não, necessariamente dentro do quarto dos pacientes, onde você tem, inclusive, espaço para que o próprio paciente se manifeste, ou os acompanhantes colocando perguntas, fazendo questionamentos, uma forma bastante interessante de divulgação do plano terapêutico, né, de alinhamento do plano terapêutico com a família. Aqui um exemplo, né, eu trago para vocês, esse é bastante antigo, 2012, da Rede São Camilo, São Paulo, que vocês têm aí uma admissão médica, percebam a questão do diretor ali, à época, querendo ajudar os colegas a o que pensar, não é, do plano terapêutico. Então, ele colocou ali cognição, alimentação, deambulação, ferida, melhor laboratorial, expectativa que se colocasse ali quais as metas e na observação se isso foi atingido ou não foi atingido. É claro que isso é bastante complicado, trabalhoso, mas vejam que já aparece o famoso data provável de alta, né? Então, a ideia de que uma das questões relacionadas a essa programação, esse plano terapêutico, é a questão da data provável de alta. Documento muito mais moderno, pré-pandemia, 2019, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, você tem ali admissões, eles têm 9 UTIs, né? Então, tem vários tipos de admissões. O que interessa para nós é o olhar da posição desses itens. Percebam lá, é um hospital escola, então uma admissão bastante acadêmica, né? Então, tem lá toda a propedêutica, a anamnese, sei lá, nadou em Lagoa de Coceira, se morava em casa de pau-a-pique, enfim, todas aquelas coisas da anamnese, bastante acadêmica, medicamento de uso, exame físico, hipótese diagnóstica, plano terapêutico e conduta, que é justamente esse o mecanismo de raciocínio médico, que é isso que é o importante de estar sendo trazido para este olhar. Então, fez-se a hipótese diagnóstica, estabelece o plano terapêutico, toma-se a conduta, ok? E, nesse caso, ainda tem ali quem é o preceptor, com quem foi discutido. Tem um hospital que tem 530 residentes. Então, evidentemente, você precisa ter uma abordagem de saber com quem foi discutido esse plano. Mesma coisa, mesmo hospital, só que agora nós estamos falando da evolução, né? Então, o que acontece? O que foi escrito lá na admissão, no campo plano terapêutico, ele vem de forma editável para o campo plano terapêutico da evolução médica, de todas as evoluções, né? Então, não importa se é do diarista, do plantonista, etc. e tal, vem lá para plano terapêutico. De novo, na mesma posição, você tem o exame físico, o plano terapêutico e a conduta, ok? Um exemplo do quadro, um hospital americano, esse aqui eu trago porque justamente foi onde minha irmã ficou internada em 2016, ela diabetes tipo 1, teve uma descompensação cetoacidótica, e foi para um pequeno hospital ali próximo ao condado de Coral Spring, na Flórida, o lugar onde ela mora. Não é nenhuma clínica Mayo, não é nenhum John Hopkins, nada espetacular, mas já traz algumas coisas aí muito interessantes para a gente olhar. Primeiro, essa questão da área da família, onde a gente tem lá um espaço de como eu gosto de ser chamada, que perguntas eu tenho, né, para o time, um espaço para o planejamento, para o plano terapêutico, e algo que para nós, em alguns lugares, ainda é muito exótico, o nome e o telefone de pessoas chaves ali daquele atendimento, por exemplo, o gestor, a enfermeira encarregada, a cozinha e assim por diante. Né? Mesmo princípio, mas aqui Rede São Camilo de São Paulo, a foto está ruim porque eu que tirei como paciente, né? Fiquei internado lá. Então, de novo, aparece a ideia de uma previsão de alta, metas do dia e o espaço ali para perguntas da equipe. E aqui, mais moderna, mesma coisa, metas terapêuticas, quem é, né, as pessoas que estão responsáveis, uma questão dos riscos que, eventualmente, aquele paciente está incorrendo,
E a famosa frase ali no final, o que importa para você hoje, né? Então, dentro daquele contexto do What Matters to You, você tem ali a possibilidade da família do paciente se manifestarem do que é importante, o que ele tem de dúvida, o que está pegando, né? Então, aqui um exemplo apenas de uso de plano terapêutico em prescrição. Alguns lugares prescrevem os itens de plano terapêutico, e o uso, eventualmente, dos templates, né? São aquelas frases prontas, onde eu só vou acertar a questão de data, a questão de acordo com o paciente, de horas, etc. e tal. A gente só sugere o uso desse material para aqueles usuários avançados, né? Então, quem já palmilhou bastante com o modelo livre, já entendeu, já sabe fazer, já conseguiu perceber que existem algumas frases que realmente se repetem, né? Se tudo correr bem, se for relativamente standard dentro do padrão, aí você pode ter ali um jeito de facilitar, um template, uma forma de fazer isso mais ágil. Porém, sempre lembrando que tem que se adaptar para o paciente, não ficar preso. Peraí, deixa eu ver qual frase eu vou usar. Não, você faz o plano, se tiver alguma frase que sirva, ficou mais fácil, ficou mais rápido, ok? Próxima etapa, então, identificamos o diagnóstico, corremos as nossas metas, estabelecemos as metas, divulgamos esse plano para a equipe, e agora, não necessariamente nesse momento, nessa ordem, mas a gente tem que fazer a mesma coisa de divulgação, e aqui o autor ele coloca de uma forma muito mais forte, não é divulgar para o paciente, é pactuar com o paciente, negociação pactual do plano proposto pelo médico com o paciente, né? Então, vai dentro de um conceito de que a gente tenha pacientes que sejam capazes de nos fazer esse tipo de pergunta, né? E aqui eu trago um trabalho realizado pelo IQG, né? A gente pode se dar esse luxo, né? Quando trabalha como consultor, de trazer material de uma certificadora, de uma IAC, que não seja a nossa, mas é um material realmente muito bem feito, né, que vai falar das 13 perguntas que o paciente deve ser capaz, deve ser estimulado a fazer dentro do nosso serviço. Percebam que muitas delas são respondidas pelo plano terapêutico, porque é óbvio, o paciente, a não ser que ele já seja muito experimentado, ele não vai chegar no hospital e falar, qual é meu plano terapêutico? Não, não vai, tá? Isso talvez lá na frente, talvez com um traquejo, com, né, experiência e a participação cada vez maior do paciente, mas se nós estimularmos eles a fazer esse tipo de pergunta, sem dúvida, algumas delas vão ser respondidas pelo plano terapêutico. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Isso é importante, aqui tem a questão do trabalho feito pelo NHS em 2014, mostrando que mesmo lá, né, um sistema de saúde bastante desenvolvido, bastante preocupado com desfecho, com acompanhamento de pacientes recebem, por exemplo, 32% sai sem nenhum tipo de orientação de alta, né, ou não sabem reconhecer sinais de alerta. Então, a questão da informação do paciente é bastante importante. Vamos para um exemplo, né? Acho que fica mais fácil da gente enxergar utilizando exemplos. Então, eu trago aqui para vocês um paciente lá do Hospital de Base, que é cliente nosso, de São José do Rio Preto. Então, é um paciente que vem encaminhado via CROSS, todos os senhores conhecem o CROSS, né? Sistema de regulação da Secretaria de Saúde de São Paulo, via Santa Casa de Fernandópolis. Fernandópolis é um município ali na região de Rio Preto, com quadro de uma síndrome convulsiva interrogada, uma síncope interrogada, com queda ao solo e TCE. Tá? Na manhã do dia 11/6, ele evoluiu com Glasgow 11, foi encaminhado à UPA, onde foi realizada a medicação antiepilética, porém, o paciente manteve o nível de consciência. A tomo de crânio dele mostrou o quê? Uma hemorragia intraparenquimatosa temporal à esquerda, uma contusão interrogada, ok? No dia seguinte, dia 12, ele foi submetido a uma drenagem intraparenquimatosa temporal, instalado o PIC, né?
veio para a UTI, então estável, hemodinamicamente, no uso de Nora 0,3, o pique estava sem cura, tracionada, né, eventinho adverso, sob efeito de sedação e ventilação mecânica, entubado e ventilação mecânica. Então, vocês já viram aí o quadro, um paciente grave chegando na UTI. Aí o colega vai fazer o plano terapêutico para ele. Então, começa com hipótese diagnóstica. Hipótese para ele tem uma crise convulsiva interrogada, uma síncope interrogada, um TCE moderado, uma drenagem de hematoma, e o colega ainda pôs tudo quanto é história pregressa ali dele, etilista, tabagista, AVC prévio, etc. E tal. Plano terapêutico, hipótese diagnóstica, plano terapêutico, em até 72 horas, medidas de neuroproteção, definir prognóstico neurológico, retirar o pique e o dreno. De 4 a 7 dias, desmame da ventilação mecânica, até 14 dias, alta da UTI. Tá? E aí vem a conduta, né? Medidas de neuroproteção, vigilância, medo de compressão, dental, e aí por diante, ok? Então, percebam que, a partir deste plano, a físio, por exemplo, já sabe que antes do 4º dia não vão tentar estubar esse paciente. Mesma coisa, a família recebe essa informação, que ele vai ficar no tubo pelo menos de 4 a 7 dias, pode ficar até chegar uma semana no tubo, né? E que, se tudo correr bem, em até 14 dias, lá por 2 semanas, ele vai de alta da UTI. Percebam que não interessa para nós se está certo, se está errado, se são esses números, não importa. O que importa é que a equipe e também a equipe familiar, eles conseguem ser, de certa forma, norteados, tem um plano a ser seguido, que pode ou não dar certo, né? Existe a última etapa do que a gente viu lá atrás, que é a revisão, a revalidação desse plano, ok? Um outro exemplo, aqui algo bem menos dramático, né? Simplesmente um parto, puerpério de parto cesárea, né? Então, uma paciente de 28 anos, sem nenhum tipo de acometimento, ela vai ter ali o seu parto e o colega coloca como plano terapêutico, percebam lá embaixo. Cuidados puerperais de acordo com o protocolo institucional. Percebam que esta frase, ela não possui nenhum tipo de meta a ser atingida, ela não possui nenhum tipo de métrica, na verdade, ela reflete uma rotina da instituição. Portanto, não cabe, não há necessidade de se colocar dentro do plano. Porém, a última frase faz todo sentido do mundo, que é o quê? A alta hospitalar após 48 horas do parto, se boa evolução clínica da mãe e do recém-nascido, que é exatamente o que se espera, né? 48 horas após o parto, está tudo bem com a mãe e com o bebê, o que vai acontecer? Alta, né? É uma coisa completamente natural, todo mundo já sabe, a mãe também sabe, a equipe fica sabendo, ok? Mesma coisa nesse outro exemplo, só que aqui é um parto um pouco mais complicado, a criancinha já não nasceu tão bem, né? E você tem ali os itens colocados pelos colegas. Percebam lá, rotina de alojamento conjunto e cuidados perinatais. Percebam que essa frase não traz plano nenhum. Por quê? Porque é uma rotina, não é? Não vai ser feito nada diferente daquilo que a instituição faz para todo mundo. Não há meta nenhuma a ser atingida aí. Então, não é plano. Tá? Estímulo ao aleitamento materno exclusivo e orientações de puericultura. Também não tem plano nenhum aí, né? Não é nada customizado, individualizado. É, de novo, uma prática rotineira da instituição. Programação de alta após 48 horas de alojamento conjunto, com destro acima de 50. Pronto. Aí você já tem plano terapêutico, né? Então, 48 horas, mas espera um pouquinho, tem lá 24 horas ele tem que ter, o bebê tem que ter destro acima de 50, ok? Então, vai ter que ter uma rotina de coleta dessa destro. Onde está isso? Na conduta, né? Vai ter que as pessoas saberem que isso é uma informação importante para a alta e que 24 horas, se isso não acontece, a alta automaticamente vai estar postergada, vai estar projetada para frente. Se acontecer, está tudo bem, está de alta. Dá para falar isso para a mãe, dá para falar isso para a equipe
e a gente acompanhar se isso foi verídico, se isso efetivamente aconteceu. Ok? Deu para entender a ideia? Muito bem. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Aproveitar o exemplo agora. Não, Pode voltar ao slide anterior? A gente tinha visto que o plano terapêutico podia ser, junto com uma equipe multi e tudo mais, poderia envolver mais pessoas. Mas a gente vê que pode ser um plano terapêutico uma coisa mais simples também, como a gente viu agora, nesse caso, né? Só o médico colocou que pode ser, por exemplo, ele colocando o tempo de alta para o bebê, né? A previsão, né, que ele está colocando. Então, eu não preciso envolver todos os envolvidos também, né? Isso é bem interessante o doutor está falando. Tem alguns lugares que eles fazem o seguinte, o médico, ele assinala, ele convoca, ele fala o que as outras pessoas têm que fazer. Eu, particularmente, não gosto disso, porque eu acho que cada equipe ela tem o seu saber, ela tem que ter a sua sistematização de assistência e tem que saber o que se faz diante, por exemplo, de um parto em que a criança não nasceu bem. Então, a físio tem que saber, a nutri tem que saber, todo mundo tem que saber. Não há necessidade do médico determinar a cuidados de enfermagem até a alta. É óbvio que vai ter cuidado de enfermagem até a alta. Nenhum paciente tem alta da enfermagem e continua internado. Quer dizer, então, veja, é retrabalho, aí você tem dificuldade de adesão do corpo clínico, porque o cara fala, peraí, velho, por que eu tenho que escrever isso? Que é óbvio, né? É óbvio que eu... E aí a gente fica insistindo, não, mas tem que pôr, porque tem que ter a da físio, Não, esse recrutamento, ele deve acontecer em situações bastante específicas. Opa, peraí, esse paciente é uma coisa que, olha, ele foge completamente do nosso normal, né? Então, sei lá, é um paciente, um obeso mórbido, então eu quero que a Nutri acompanhe esse paciente diário, sei lá, ter uma precaução maior, a físio vai ter um olhar mais dedicado para esse paciente, porque ele, paciente, é diferente da nossa rotina, do nosso dia a dia. Não há necessidade dos médicos ficarem suscitando, convocando, né, o restante da equipe. A equipe tem que saber qual é o seu papel, quais são os pacientes que ela faz, por exemplo, a avaliação subjetiva e ok, tá bom, o paciente está eutrófico, avaliação subjetiva, é isso. Não, o paciente está desnutrido, o paciente ele exige cuidados, então eu vou ter um planejamento terapêutico mais apertado, ou está usando, sei lá, nutrição interal, eu tenho metas de aporte calórico, meta de aporte proteico, tudo isso não é necessidade do médico estabelecer, nem sabe, né? Vamos combinar. Às vezes, uma internação de longa permanência, às vezes sim, eu vou juntar todo o time para fazer todo o planejamento específico. Claro. Mas, por exemplo, um paciente que fica, sei lá, uns 2 dias internado só, uma colicistectomia, uma coisa mais rápida, vai ser uma coisa mais sucinta, né? Eu não isso, agora, sei lá, você foi fazer a colicistectomia, teve um sangramento, complicou, virou aberta, era por vídeo, virou aberta. Bom, tá bom, pode ser que esse paciente precise de um cuidado mais específico, né? Vai sair ali do dia a dia, tá bom? Mas, a princípio, fazer fácil, né? Padronizar o que é padronizar, fazer fácil. Então, a gente vê isso muito frequente nos hospitais colocados. Tem uns até que dizem que é para fins de faturamento, acho exótico, o médico ter que dizer o que a enfermeira vai fazer, porque senão o convênio não paga. Eu acho isso o fim da picada e mais um dia. A questão é de conversar com a fonte pagadora, porque, né, cuidados de enfermagem até a alta. Sim, porque a gente tinha aquela coisa que o plano terapêutico tinha que ser uma coisa com todo mundo escrevendo, se não tivesse todo mundo falando, escrevendo todo mundo, não ficava claro que era só plano terapêutico, né? Então, naqueles casos que são uma internação menos complexa, tudo, se eu já estiver escrevendo, dando uma orientação, colocando mais ou menos uma prática, mais ou menos, ou informando mais ou menos o básico, já está mais ou menos claro que é o plano terapêutico. Então, isso, exatamente. Importante que isso esteja alinhado. Então, tem que estar todo mundo na mesma parte. Então, aqui o exemplo que a gente viu. Tá, quantas horas tem que ter destro acima de 50? Não são 6 horas, não são 12, são 24.
entendeu? Quem está medindo isso? Tem que ter alguém medindo. Porque senão, velho, como é que você sabe que você atingiu a meta? Então, esse tipo de coisa, sim, aí todo mundo tem que participar de alguma maneira, tem que conhecer, não é, essa rotina, essas regras e fazer dessa forma. E a própria família, no final das contas. Né? Então, por que eu era para ir embora hoje e não fui? Por quê? Porque ainda o meu filhinho, né, eu posso ir embora, a mãe vai embora, mas o bebê não. Então, quer dizer, tudo isso tem que estar conversado para que esteja, como a gente fala, todo mundo na mesma página, tá? Agora, essa questão de escrever muito, escrever bastante, quanto mais você escreve, maior o risco de você ter cruzamento de informação, né? Informação truncada, porque aí tem um documento não sei onde falando isso, ou outro falando outro, isso começa a dar conflito de informação. Tudo bem? Tudo bem. Ok, obrigado. Um exemplo aqui daquilo que a gente estava falando, cirúrgico, né? Então, esse hospital, ele decidiu, né, colocar, além do plano terapêutico pré-operatório, então, o paciente já na admissão, ali na fase pré-operatória, já faz um plano terapêutico, existe a possibilidade, a sugestão de que o cirurgião, na descrição cirúrgica, coloque o plano terapêutico. Por quê? Porque aí ele viu o que aconteceu na prática, velho. Né? Então, ele está com o paciente ali, ele fez a intervenção cirúrgica, ele vai fazer a descrição cirúrgica. Claro, a gente sabe que muitos têm templates, né? tem modelos, né, de descrição cirúrgica, mas tem lá um espacinho para ele colocar o plano. Aqui um exemplo, é uma uretrolitotripsia, plano terapêutico, alta em 24 horas após o prosseguimento, segmento em leito de enfermaria. Pronto. Vamos fazer 24 horas, o paciente está bem, sem necessidade de antibiótico terapia e raio-x de controle após duplo J, né? Raio-x para o controle do duplo J. É simples assim, né? Por quê? Porque é um procedimento standard, o hospital faz sempre, os médicos fazem sempre. Se não teve nenhuma intercorrência, ele está ali com a descrição cirúrgica na mão, ele fez o procedimento, foi liso, não teve nada demais, por que inventar? Né? O que a fisioterapia vai fazer? Por que tem que ter, né, de um paciente que fez uma uretrolitotripsia? Então, a gente tem que ser, né? Não dá para ser mais real do que o rei. Passagem de duplo J, né, da URO, porque a URO, nesse hospital, é que é mais parceira e topou fazer esse design. Então, aqui o plano terapêutico, se o paciente manter estabilidade clínica, encaminhar para a enfermaria após a recuperação anestésica. Tá bom. Realizar raio-x de controle após a passagem de duplo J à esquerda. Internação para complementar a antibiótico terapia e melhorar o quadro clínico por pelo menos 72 horas. Então, vai para a enfermaria, saiu da RPA bem, fez o raio-x, foi para a enfermaria, vai ficar 72 horas lá, mantendo sondagem vesical e avaliar a retirada da sonda na alta. Pronto, todo mundo já sabe o que vai acontecer. A enfermagem já sabe, o paciente sabe, a família sabe. Porque quando vai tirar essa sonda? Daqui 3 dias, quando ele for de alta, se estiver tudo bem. Pronto. Quer dizer, então você vai construindo uma rotina de transparência, de meta ao mesmo tempo, porque, puxa vida, o que aconteceu? A paciente infectou. Então tá, vamos fazer análise desses eventos, né? Vamos trabalhar por que as coisas não estão sendo dessa forma, ok? Por que os nossos planos não estão acontecendo? Aqui um caso mais complicadinho, um pouquinho, paciente em cuidado paliativo pediátrico. Né? Então, só para mostrar para vocês, estou tentando pegar um pouco de cada para a gente entender que o plano terapêutico é para todo mundo. Então, um paciente com uma ITU, hiponatremia, hipocalcemia resolvida, é um paralisia cerebral, traqueostomizado e gastrostomizado, uma paciente, uma criança em cuidado paliativo, tá? Então, plano terapêutico, dieta zero até melhorar o quadro abdominal, né? Antibiótico guiada por cultura por 14 dias, hipodermóclise com oferta de 40 ml por quilocaloria em caso de perda de acesso periférico e necessidade de analgesia, não realizar exames séricos ou de imagem sem programação de abordagem cirúrgica, manter a avaliação de score PILS com o objetivo de garantir conforto ao paciente e acolhimento familiar
segmento em conjunto com a equipe de cuidado paliativo. Progressão da dieta até dieta plena em 96 horas, que se espera que aconteça no dia 20/9, alta hospitalar em 23/9. Tá? Então, a paciente com alta prevista em cuidado paliativo, com todas as diretivas aí colocadas, com acompanhamento conjunto da equipe de paliativo, de novo, todo mundo sabendo o que vai acontecer. Família, equipe, time de resposta rápida, enfim, você tem o plano daquela criança construído, ok? Tudo bem? E aí, qual que é a ideia, pessoal? É que a gente trabalhe com indicadores, não é? Então, que indicadores seriam esses? Então, aqui é uma planilha, um cliente nosso, que trabalha com o sistema MV, que tenho certeza que todos os senhores conhecem, e que vai lá e faz um extrato do que está escrito no campo plano terapêutico, né? E aí você vê o que é que os colegas escrevem, qual é o plano que os colegas desenvolvem. Então, tem ali o número do atendimento, o diagnóstico do paciente, a data de admissão, data de saída, né? Então, ele é feito de forma retrospectiva, esse indicador, são pacientes que já foram embora, a equipe que fez o atendimento, as metas descritas, isso medido quando? 48 horas após a internação, que para este hospital era o momento que eles diziam o seguinte, já passou o residente, já pedimos os primeiros exames ali para dar aquela tateada, então, ó, com 48 horas a gente consegue fazer um plano bom mesmo, saber direitinho, mesmo dos pacientes clínicos, porque do cirúrgico a gente sabe, principalmente os eletivos, que é muito mais fácil, tá? O de urgência nem tanto, e os clínicos, às vezes, são mais complicados mesmo. Então, o que o colega pôs lá? E aí, tem um humano, né, que olha se essa frase colocada aí é ou não é plano terapêutico, né? Então, por exemplo, ali o colega coloca, aguardar resultados de cultura. Não tem meta nenhuma aí, né? Não tem exatamente claro. O que acontece depois do resultado de cultura? Talvez não tivesse a necessidade de uma data. Cultura em 3 dias. Não, vai demorar mais, porque eu estou cultivando. Mas, assim, a alta após resultado de cultura, aí já seria algo com, como é que se diz? Com uma, ou revisão de antibiótico, enfim, você já teria uma sequência de ações. Aí você tem, por exemplo, lá, retirar dreno em 24 horas. Ok. A alta após saída de resultado da cultura e discussão com a CCH. Pronto, já dei uma meta, ainda que não seja numérica, não é um dia, mas é uma sequência de eventos, ok? E aí o que acontece? Essa pessoa marca ali se tem ou não tem plano terapêutico, quantas metas foram estabelecidas e quantas foram atingidas. Para gerar o quê? Para gerar, basicamente, os nossos 2 principais indicadores de plano terapêutico, né? E aí, para os hospitais que trabalham com Joint Commission, a gente sempre deixa uma dica que isso é um indicador de meta 2, que é super difícil de fazer, tá? Que é a tal da comunicação segura. E você, quando vai ver indicador de meta 2, é um UPA para conseguir. Então, aqui você tem um indicador de meta 2 bastante interessante. Primeiro, a adesão, né? Então, o que é a adesão? Total de pacientes com plano terapêutico preenchido, plano terapêutico mesmo, em até X horas, isso a definição é institucional, sobre o total de admissão no período. A gente espera que todos os pacientes tenham plano terapêutico, ok? E aí, a performance, as metas atingidas pela total de metas estabelecidas no período, ok? Então, a adesão, a ideia é que a gente chegue muito perto de 100%, isso ocorre, né? A gente tem experiência dos nossos clientes de conseguir que sejam feitos planos terapêuticos mesmo, e não simplesmente lá, suporte intensivo, né? O que é isso? Não é nada, né? Suporte intensivo. Não, qual é exatamente as metas? Eu não sei de alta, mas tá bom, eu quero o que com relação à estabilidade hemodinâmica, a questão neurológica, a questão respiratória, enfim, isso a gente pode ver. E a questão de atingimento de metas, aí, principalmente a meta alta, que é o que a administração mais se interessa, vamos dizer assim, a gente percebe uma acurácia boa para os cirúrgicos, na casa de 90%, 95%, cirúrgicos eletivos, né, bem entendido, e os clínicos, se você conseguir acima de 70% de
performance já está espetacular, né? Suas metas sugeridas, 75% está ótimo para você conseguir, e muda o mundo do ponto de vista de gerenciamento de leito, né? Porque você consegue ter uma previsibilidade, um trabalho bastante interessante no núcleo de regulação interna. Tá? Como é que se faz para implementar plano terapêutico, né? Então, a gente sempre sugere modelo do IHI, né? A utilização de piloto, não tentar abraçar o hospital inteiro, a não ser que seja um hospital muito pequeno, uma clínica, sei lá, uma clínica de oftalmo. Estava conversando agora há pouco com uma colega, tá bom, dá para fazer plano terapêutico? Lógico que dá para fazer plano terapêutico com uma clínica oftalmológica, ela tem lá 12 colegas trabalhando, dá para fazer a clínica inteira, não precisa separar o glaucoma, a catarata, o câmara anterior, não sei o que, não precisa fazer isso. Mas, normalmente, a gente sugere a realização do piloto. Piloto com quem? Com uma área, com uma equipe, às vezes de uma patologia, né? De gente parceira. Por quê? Porque você vai ter que estressar o modelo, né? Aonde que escreve? É no sistema, é numa página, vamos ter um impresso escrito plano terapêutico, nós vamos ter dentro da evolução, que nem os modelos que eu mostrei para vocês, isso aí é o piloto que vai dizer para vocês, que os médicos dizem, que é fácil, vamos fazer multi, o que a gente consegue fazer multi? A admissão multi, dá para fazer com a enfermeira, dá para fazer com a enfermeira mais nutri, talvez a físio não, mas ao contrário, físio sim, a nutri não, o que a gente consegue fazer já de multi? Então, o piloto ajuda nisso. A gente sugere, muito nosso, não começar, sem não ter experiência, nunca fez, não começar pela UTI. Por quê? Né? Nada, o professor Mock não brigue comigo. Não é porque a UTI não, porque a UTI já faz, ela já tem uma cabeça mais voltada para metas. O jeito de trabalhar do intensivista já é com ideia de metas. Talvez ele não chame de plano terapêutico, ele chame de planejamento, ele chame de não sei o quê, mas ele já tem ali a ideia de, esse cara aqui, em 48 horas, ou ele estabiliza ou ele afunda. Né? Ele já tem essa manha. E a hora que você vai fazer toda essa rotina de plano terapêutico, muitas vezes, se a equipe não está bem alinhada, soa como um retrabalho, fazer de novo, não sei o quê, blá, blá. E, de verdade, então a gente prefere que o piloto, não que a UTI não vá fazer, claro que vai, mas o piloto, onde vocês vão realmente aprender, pegar a mão, pega uma unidade aberta, que vocês sentem isso de uma forma bem clara, né? A questão, nunca teve, mas agora vai ter meta? Como assim? Né? Passar visita, vamos olhar no plantão, vai falar qual é o plano terapêutico, vai falar para o paciente qual é o plano, então isso vai mexendo com a instituição de uma forma bastante importante. Mensurar dados desde o começo, então já entra com indicadores, então desde o piloto já medindo, então vamos medir o quê? A acurácia da previsão de alta, medir a adesão ao plano, atingimento de metas, enfim, já medir, expandir gradativamente, então, o que a gente consegue já ir espalhando, fazendo em ondas, desenho de ondas, né? Então, começamos pela clínica, será que dá para ir para um cirúrgico, dá para ir para uma área fechada, uma UTI, sei lá, uma hemodinâmica, né? Dá para fazer plano terapêutico na hemodinâmica? Claro que sim, né? Então, você pode ir trabalhando nesse design. Realizar benchmark, então, ver o que as outras pessoas estão fazendo, como da região ou de outra, sei lá, colegas de rede, de hospitais similares, reformular sempre e manter propósito, né? Então, é uma coisa que o tempo todo a gente precisa estar repensando, falar, não, espera aí, então não está bem claro, vamos fazer de novo, vamos fazer mais workshop, e manter o propósito, entender que o plano terapêutico vem para ajudar a gestão, né? Ela casa, é um casamento entre gestão, né, e a parte assistencial, né, é governança clínica, ok? Então, era isso que a gente tinha para mostrar. Aqui eu vou falar um pouquinho do que a gente faz na Papai Azul, são as nossas palestras de sensibilização, né, no formato remoto ou presencial, tanto de vários temas, inclusive temas ligados à acreditação, auditoria clínica, etc. Isso é bastante acessível para os senhores, para clínicas, consultórios. Treinamentos para a equipe multi, a gente faz treinamentos mais longos, treinamentos que envolvem até 16 horas, 2 dias seguidos, de governança clínica, meta internacional de segurança, registro seguro, protocolos, tem vários temas que a gente desenvolve
e os valores variam aí nessa faixa. A gente ainda faz o trabalho de preparação das instituições para acreditação, qualquer metodologia, Qmento, JCI, ONA, principalmente com foco no engajamento do corpo clínico, e a consultoria em gestão do corpo clínico, a gente chama de uma mentoria para as diretorias técnicas, né? Então, ajudar a desenvolver a questão da gestão dos médicos, especificamente, com papéis, responsabilidades desenhadas para todos esses players, elaboração, correção, revisão de regimento interno, manual do corpo clínico, comissões, né? Fazer as comissões funcionarem, não só no papel, mas trazerem ganhos para a instituição, cadastramento, reintegração e avaliação do desempenho do corpo clínico, né? Que é algo que o Manual 22 vem trazendo de forma bastante importante, ok? E, finalmente, o nosso programa de governança clínica, aí são visitas, esse não tem modelo virtual, não tem como fazer virtual, são visitas presenciais de 6 a 8 meses, né? 2 vezes por mês, né? Onde a gente desenvolve, então, todos aqueles itens de governança clínica, núcleo de segurança, parte de prontuários, com olhar de DRG, com olhar de Lei Geral de Proteção de Dados, toda a questão do corpo clínico, protocolos e auditoria clínica. Ok? Bom, era isso, testei o meu contato com a Ana, e nós temos meia hora para a gente conversar um pouquinho sobre as dúvidas que os senhores tenham e discutir os casos. Foram me passados 2 casos aqui, é isso? Vocês têm também esses casos ou não? Se for o caso, eu projeto aqui, se eu conseguir, né? Não, doutor, eles não têm o caso. Não, então eu vou ver se eu consigo projetar. Podem, se tiverem alguma dúvida, querem fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Eu só vou brigar um pouquinho aqui com o computador para a gente conseguir jogar esses casos e a gente fazer junto o plano terapêutico para esses 2 pacientes. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação da parte teórica? Não? Não? Doutor Mock, estou vendo ali, está com os cabelinhos um pouco mais brancos da última vez que eu ouvi. Bom. O tempo passa, Alexandre. Vai passando, pois é, né, Mock? Muito bem. Para todos nós, meu querido. Então, achei muito interessante a tua exposição, porque ela clareia, assim, ela esclarece, às vezes, alguns conceitos que, na prática, às vezes, as pessoas não têm, fica um pouco confuso, às vezes, o que é plano, o que é meta, o que é conduta, e muitas vezes as pessoas, quando são indagadas, etc., elas tendem a achar que isto já está muito claro, está muito implícito, e, na verdade, não está, né? Eu acho que, cada vez mais, o trabalho na UTI, você sabe melhor, ele é multidisciplinar, mas no hospital também, cada vez mais é multidisciplinar. Então, fica um desafio enorme, a comunicação efetiva entre todos esses profissionais e o objeto de toda a nossa atenção, que é o paciente e os familiares. Então, realmente, o plano, ele organiza bem o raciocínio, né? Ele organiza o método, né? E, sem dúvida, se as pessoas forem consultar o plano e o plano estiver bem redigido, de forma clara, de forma objetiva, etc., ele realmente é uma ferramenta que ajuda a alinhar, que ajuda a colocar a equipe mais ou menos na mesma linha, no mesmo norte, que certamente mitiga uma série de efeitos adversos, de condições inadequadas e uma série de problemas. Isto realmente é interessante, é muito interessante. Resta saber onde é o melhor lugar, né, do prontuário para fazer o registro do plano e que todos esses outros profissionais sejam atraídos para este local, para que eles possam, eventualmente, tomar conhecimento do plano
se não tiver oportunidade, se o plano não foi construído naquela admissão ou então numa visita multidisciplinar, certo? Que eles possam ter acesso fácil e ter ciência do plano, né? Esta é uma questão que eu acho que, não sei se você tem muita experiência, vocês têm muitos clientes, muitos hospitais, talvez vocês possam contribuir. Eu, para mim, não tenho clareza onde é o melhor lugar que atraísse, que vai atrair a atenção dos interessados para tomar ciência do plano. O que a gente vê, doutor Malk, obrigado pela sua participação, mais uma vez aí, bom te rever, que é o uso da tecnologia, né? Então, se você tem sistema eletrônico, isso já contribui bastante, você tem a possibilidade de escrever o plano e isso ser transportado para a evolução de toda a equipe multi, né? Como eu mostrei ali, que o sistema capta o dado que está num campo e reproduz esse dado nas outras evoluções, aí a questão de vocês entenderem se vai ser editável ou não, tá? Do médico sempre editável, mas eu posso ter o plano caindo na evolução da minha enfermagem de forma automática, né? O sistema leva. Mesma coisa a questão de sistemas de aplicativos que podem ser usados para transportar essa informação, e hospitais que fazem, por exemplo, passagem de plantão através de QR Code. Então, eu vou, ao longo do meu plantão, botando os dados ali, a hora que chega o meu colega, eu caso o QR Code um com o outro, passo os dados de informação do meu plantão para ele, com tudo, inclusive os planos terapêuticos, né? E não só aquele, olha, o leito 3, esse aí é um paciente que está aguardando, não sei o quê, e aí você escuta, tomando café, fazendo não sei o quê, escreve num papelzinho, e depois você vai sentar e olhar o prontuário e pegar o caso. Então, são ferramentas de tecnologia que vão facilitando muito a vida das pessoas. Mas o importante é ter, é isso que ele estava falando. Então, se não tem visita multi, pelo menos vamos fazer um handlezinho ali, vamos conversar um pouquinho antes de pegar o plantão, para pelo menos aqueles pacientes mais graves a gente saber para onde está andando, né? Eu acho que são práticas que, aos poucos, a instituição vai colocando. No prontuário, a gente sempre percebe que o lugar mais interessante acaba sendo, como a gente viu ali no exemplo, depois da hipótese diagnóstica e antes da conduta, para evitar a confusão aí dos conceitos, tá? Vamos ver os casos? Pode ser? Vamos, mas se me permite mais uma questão. Claro, outra questão que a gente percebe, principalmente com os prontuários eletrônicos, é a repetição desnecessária, né? Então, o sujeito fica repetindo desnecessariamente porque ele copia e cola e aquilo não traz nenhuma informação relevante, tá? Porque aquilo vai sendo repetido dia a dia, evolução a evolução. Na questão do plano, estabelecido o plano, como é que você entende? A gente deve ficar repetindo o plano, ou ficar plano revisado, ou plano atualizado? Tem alguns lugares que fazem assim, acho muito interessante. As metas colocadas, quando elas são atingidas, elas são colocadas um okzinho do lado. Entendeu? Então, eu já sei que aquela meta, ela pode até sumir, ela pode até desaparecer dali, porque ela já foi metabolizada. Se ela ainda não foi atingida e vou ter que revisitar o tempo, né, ou a sequência, ela volta, né, e se ela é importante. Ou senão, ela simplesmente é cancelada, se for o caso. Mas quando ela é atingida, aparece um ok e ela desaparece. Na evolução seguinte, ela não está lá. Não fica aquela tripa de informações, ou vai repetindo uma atrás da outra, só troca a última linha, né, que é o que a gente vê muitas vezes as evoluções, né? Copia e cola a evolução inteira e só troca a última linha. Isso é uma prática que, principalmente quando você usa evolução campo aberto, ela é muito mais fácil de fazer. Quando você tem campo estruturado, né, e o TASI deixa fazer isso, o MV deixa fazer isso, enfim, estruturar os campos, aí você tem um pouco mais de dificuldade. Alguns campos pode ser realmente copia e cola. A história pregressa da moléstia atual vai ser igual para sempre. Histórico familiar é igual para sempre. Não preciso
me preocupar. O que eu não quero é exame físico, né? O paciente sai de alta com o mesmo exame físico que ele teve de entrada, né? E a gente vê isso, né? Quem faz comissão de prontuário vê isso, né? O cara entra com um exame de um abdômen agudo, né? Está de alta, como é isso? Então, esse tipo de coisas são falhas importantes do processo, tem que ser revisadas, aí você usa a auditoria clínica, usa a comissão de prontuário, para isso que serve a comissão de prontuário, não é para mostrar para o avaliador, né, para cumprir a legislação, é para olhar esse tipo de coisa, o uso excessivo do copia e cola, o paciente está em terceiro PO de colicistée há 15 dias, né, porque o colega copia, cola, não troca ali, ou se perde, pelas tantas misturas, tudo, enfim. São todas questões muito importantes de qualidade de registro. Tá? Então, esse olhar sobre o registro, entendendo que qualquer momento o paciente, qualquer momento, vamos dizer, mas aquele registro é do paciente, ele pode pedir aquilo. Dizer, não, deixa eu olhar o registro, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo de mim. E aí, como é que fica? Né? O que nós vamos mostrar? Como é que é a cara, né? Então, não estou nem falando de questão jurídica, estou falando de questão de assistência ser dele, o prontuário. Né? Então, é vergonha, né? Passar vergonha no débito. Exatamente. Tá bom? Bom, vamos ver o caso aí, pessoal. Então, eu vou ler aqui, tentar entender, porque eu não conheço também o caso. Não sei se é paciente de algum dos senhores, se quiser se manifestar, quiser ler o caso, quiser falar, eu fico, não tem problema nenhum, tá bom? Eu estou vendo pela primeiríssima vez esse caso. Então, o que eu estou entendendo é um paciente de 50 anos com infarto agudo transmural de parede inferior, uma internação da cardio, internou dia 12, a origem ele veio da Santa Casa de Pinda. Em 2/2, então 10 dias antes, foi submetido a uma angioplastia, conforme relatório, tendo ficado por tratar em um segundo tempo uma lesão importante na DA e na CX, que, segundo o mesmo relatório, tem indicação cirúrgica. O paciente não trouxe os laudos do CAT, nem como é que chama? Fugiu. Nem o CD, dizendo que foi informado naquele hospital que os laudos ficariam prontos na próxima segunda-feira. A hipótese diagnóstica dele é o infarto inferior evoluído. Tá? Ele tem doença prévia, o KILIP-1, doença prévia, ele tem diabetes tipo 1, histórico familiar de diabetes, medicamento de uso contínuo metformina, religião evangélica, não tem alergia, cirurgia prévia, já falou, fugiu o nome desse ATC, tabagismo, negatilismo, sintoma respiratório não tem, tomou a dose de Coronavac e a vacina contra a influenza, pronto, controles estáveis, paciente no exame físico, ele está localizado no tempo e espaço, curado, hidratado, respirando espontaneamente, sem urgências jugulares, extremidade fria, extremidade aquecida e afebril. Bem, está com uma ausculta boa, plano, dolor, etc. E tal. Tem um ECG de origem, um ritmo sinusal, discreto supra-destéfer lateral. Plano terapêutico para ele. Então, tratamento da síndrome coronariana aguda, ecodoppler na rotina, estratificação invasiva de rotina, tá? Creatinina 1,6 da origem, preparar o rim para um novo exame. Então, percebam de tudo que a gente falou lá, ele tem hipótese diagnóstica? Tem claramente uma hipótese diagnóstica. Vejam que desses itens do plano terapêutico, a única coisa que está faltando é um pouco mais de metas, né? Então, afinal de contas, né? O que significa ecodoppler na rotina? Talvez não precisasse pôr ali, porque se já está na rotina, todo mundo sabe que aí na rotina de vocês, ele é em 24 horas, por exemplo, né? Estratificação invasiva também na rotina. O que quer dizer isso? 72 horas? Né? Esse preparo do rim, que ele vai ter que ser feito para o uso do contraste, quanto tempo ele vai levar? Então, quando vai acontecer tudo isso? Tá? Esse conjunto de ações. E aí, tá bom, eu ainda não consigo definir a alta, porque eu preciso dessas informações, mas talvez eu consiga, a partir do resultado, por exemplo, dessa estratificação invasiva, né, definir se ele é um quadro realmente cirúrgico, e aí
ele não tem uma alta prevista, ou se eu vou fazer a angioplastia, vai ser retomada, vai ser refeita essa angioplastia, e ele vai embora em 48 horas. Tá? Então, aí a ideia é que a gente conseguisse estabelecer metas para esse tipo de intervenção que esse paciente precisa. Ok? Tá? Então, não é tão difícil assim. É um paciente que já tem um diagnóstico, é um paciente que está bem, então, estado não é um paciente com questões agudas, então a gente precisa realmente planificar, trazer o plano terapêutico mais dentro de uma metrificação, de uma mensuração mais adequada. Ok? Riscos, estabilidade, hemodinâmica e angina, então pronto. Então, de repente, será que a gente pode fazer alguma coisa de previsão para esses riscos? Monitorização constante? Não precisa entrar no plano. Por quê? Porque é rotina da instituição, ok? Impressão, condutas próprias, deverá reagendar CAT em 48 horas. Pronto. Então, de repente, esse item que está aqui na conduta, ele pode ir lá para o plano. Faz muito mais sentido, né? Entende o que eu digo? Porque lá no plano, vamos voltar, eu estava justamente pedindo essa estratificação invasiva de rotina, ok? E aqui na conduta, eu estabeleci que ele deverá reagendar o CAT em 48 horas. Então, de repente, isso pode ir lá para o plano, reagendar o CAT para 48 horas, e isso se constitui, no caso, o plano para esse paciente, ok? Então, é só questão de estabelecer as metas, divulgar isso para a equipe e alinhar isso com o paciente, conversar com ele, né? Quem que garante que isso está sendo feito, gente? A auditoria clínica. Então, se esse paciente ele for elegível para o nosso processo de auditoria clínica, eu vou lá com o meu checklist, eu vejo o prontuário, eu vejo se está tudo feito a questão lá dos controles, se estão feitos a questão dos riscos, os protocolos de queda, de lesão, isso, aquilo, outro, e vou conversar com o paciente e com o colaborador que está atendendo, para saber se realmente está alinhado, se todo mundo sabe o que precisa fazer. Então, o colaborador, ele marca CAT? Não marca, mas ele sabe que tem que ficar de olho se esse paciente tem dor no peito, tem que perguntar toda hora. Então, eu quero que venha do meu colaborador uma informação do tipo, para esse senhor aqui, muito importante saber se ele está tendo dor no peito. Então, a gente pergunta toda hora. Pronto, fechou. Por quê? Porque eu mostrei ali no meu risco que eu tenho um risco de angina. Tudo bem? Tá? É esse tipo de coisa que a auditoria clínica vai trazer para a gente. Deu para entender? Então, muito bem. Segundo caso, paciente de 53 anos com hidrocefalia de pressão normal, vem do PS encaminhado do ambulatório da neuro para internação, tá? Realiza TC de crânio e foi programada uma punção lombar amanhã. Origem de Ubatuba. Ele tem uma hidrocefalia de pressão normal, ele está sendo acompanhado no ambulatório desde 2020, com quadro demencial, incontinência urinária, família não sabe precisar início, porém foi percebido ao final de 2019. Em novembro, foi encaminhado para o ambulatório de líquor e TAP test, realizado o procedimento no dia 20/11 de coleta de líquor, punção única de saída de água de rocha sem acidente de pulsão, retirada aproximadamente 35 ml. Em dezembro de 2020, a filha refere não ter apresentado alteração após o TAP test. Fevereiro de 22, o fato do paciente estar em uso de risperidona no último TAP test pode ter falseado o exame, caminhado novamente ao ambulatório de neuro para realizar o teste, ok? Ele tem de antecedente diabetes, etilio social, uso de cocaína, tabagismo, história confusa de álcool com drogas, uso de risperidona, sertralina, nega alergia. O exame físico está curado, hidratado, cenótico, aniquitério. Restante do exame físico, ok. Plano terapêutico para esse paciente. O que a gente quer que aconteça para esse paciente durante a internação? Vamos lá. O que a neuro gostaria de acontecer? Ele veio para realizar de novo o exame, é isso? Pelo que eu entendi.
não é isso? Então, vamos ver o que a gente quer para ele, estabelecer as metas, estabelecer quanto tempo demoraria para isso ocorrer, né? Para esse exame se dar, né? Dentro da realidade da nossa instituição, então aí não vale muito o que eu gostaria, o que eu quero, mas realmente o que é possível, o que a instituição consegue prever. Ele é um paciente que tem algumas coisas interessantes, não interessante, vamos dizer, mas algumas do ponto de vista de estabilidade, um paciente talvez usuário de droga, ou talvez usuário de álcool, né, de forma abusiva, talvez um risco de suicídio aí no meio do caminho, então ninguém falou disso, talvez tenha aí um protocolo de risco de suicídio para a gente pensar, um acompanhamento, veja aquilo que a gente conversou, Fábio, agora há pouco, talvez esse cara, eu precise que a psicóloga avalie em 12 horas, eu ponho no plano, entende o que eu digo? Porque ele é um paciente que aparentemente tem ali uma confusão mental, não está clara a questão da drogadição dele, não está claro até se ele é elegível para alguns dos nossos protocolos de risco, né? Então, de repente, uma avaliação da psicóloga seria bastante interessante e a gente faz no plano a avaliação da psicologia em 24 horas, 12 horas, conforme, claro, a realidade do serviço. O serviço não tem psicólogo, vai ter que chamar de fora, vai ter que encaminhar o paciente para outro hospital, coisa e tal, talvez não consiga em 12 horas, consiga em 24, em 48 horas. Quer dizer, então, aí vai para a realidade da local. Mas aí sim tem um chamado, vamos dizer assim, porque está fora da rotina do dia a dia. Tudo bem? Então, internação aos cuidados da neurocirurgia, isso é meio óbvio, né? Solicitado TC, tomografia e laboratório. Também isso aqui é bem conduta. O paciente precisaria ter um plano terapêutico. Talvez o PS não consiga fazer o plano. Isso é outra coisa. Por isso que a gente tem sempre pedido para que os hospitais definam quanto tempo eu vou transcorrer a minha internação para olhar o plano. Aqui, nitidamente, o que eu preciso, quem vai fazer esse plano é o neurocirurgião, né? Dificilmente o colega do pronto-socorro vai conseguir fazer um plano terapêutico do que eu quero da internação desse paciente inteiro. O que ele fez está de muito bom tamanho, ele fez a conduta, tá? Ok? De onde vai vir o plano? Do especialista, do dono do paciente. Aí sim vem o plano traçado, ok? Talvez aí só a questão dos riscos, aí poderia sim o colega já ter pensado num risco de suicídio, numa avaliação da psico, e já ter colocado de pronto esse tipo de coisa. De novo, onde a gente vê isso? Na auditoria clínica. Se isso cruza com os protocolos institucionais. Se a instituição não tem esse protocolo, não dá para auditar, não dá para exigir. Se a instituição tem, está bem difundido, está disseminado, aí você tem a oportunidade de melhoria. Tudo bem? O PS faz uma conduta inicial, né? E depois o especialista passa e complementa, então. Isso. Por isso que eu estava falando, é importante vocês verem a realidade de vocês. Lembra o exemplo que eu trouxe? Aquele hospital, ele demora 48 horas para cobrar, entre aspas, o plano terapêutico. Por quê? Porque primeiro vai, como o doutor falou, passa o PS, aí vale aquela prescrição do pronto-socorro durante um X tempo. Aí, no outro dia de manhã, não passa o residente, aí passa o R1, aí o R1 tira aquela história, aí vem o R2, vem o R3, o professor mesmo, o preceptor, vai ver esse caso 48 horas. É a realidade da especialista depois. Isso, exatamente. Aí, então, pronto, faz o plano terapêutico nesse momento, ok? É a realidade da instituição, tá? Perfeito. A gente também não... mas é ruim. Tá bom, dá para a gente tentar, né? Trabalhar em cima disso para reduzir. 48 horas foi no início, a gente vai fazer em 36, em 24, em 12, em 6, né? Para a gente ir cada vez tendo plano terapêutico mais precoce. Quanto mais precoce fizer, melhor, óbvio, né? Mas, por exemplo, nesse caso, nitidamente, a ideia é que o dono do caso ele se manifeste. Sim. Tudo bem? Perfeito. Tem algum caso que vocês queiram ver? Deu para entender? Então, basicamente, é esse exercício que a gente fez.
estabelecimento da hipótese diagnóstica, das metas, então construir ali as metas, difundir isso para a equipe, alinhar com o paciente e revisitar sempre que preciso, sabe? E começando aos poucos, né? Toma a sopa pelas bordas e vai aos pouquinhos palmilhando para conseguir 100% dos pacientes com plano terapêutico. Mede, faz feedback desse indicador para os times. Então, como é que está lá na ortopedia, como é que está na neurocirurgia, como é que está na uro, na obstetrícia, vai dando feedback para as pessoas de como está essa performance. Alguns hospitais usam a acurácia da previsão de alta como avaliação de desempenho do corpo clínico. Tá? A gente pode ser o atingimento de metas, não, nunca. Porque a meta não depende do médico, evidentemente. Ele pode até estabelecer a meta, mas são muitos fatores. A alta também, mas normalmente a alta, principalmente quando a gente falou dos cirúrgicos, ele tem o taco um pouco mais balizado. Então, dá para você colocar uma meta de atingimento, de acurácia, de previsão de alta, na casa dos 90%, e para os clínicos na casa dos 70%. Isso, e aí, se os times estão fazendo. Agora, a adesão ao plano, aí não tem o que fazer. Aí pode, sim, ser um item de avaliação de desempenho, e a gente espera também, mesma coisa, que haja uma adesão muito perto de 100%, né? Que as pessoas façam o plano terapêutico. Se vai seguir, se vai ser aquele, é outra discussão, mas pelo menos fazer o plano, o momento, né, dentro do prazo estabelecido pela instituição. Acho que isso é importante. Bom, pessoal, então, agradeço a colaboração, a paciência de vocês e muito boa sorte nessa caminhada, viu? Contem com a gente o que for preciso. Tá ótimo. Obrigada, pessoal. Um grande abraço, gente. Uma boa noite.